E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Se Liga Nelas. Eu sou a Cris Volpe. E eu sou a Lu Rinaldi. E, primeiramente, antes de a gente começar esse episódio, vou agradecer aos nossos apoiadores Mobility Recovery, Sub8 Coffee Ride e Movimenta Baixada. Muito obrigada por apoiar esse projeto. Hoje a gente tem um episódio muito especial, porque a nossa convidada de hoje é uma pessoa, né, Cris? Uma pessoa que eu conheço muito bem, ou melhor, que me conhece muito bem. Hoje a gente teve a honra de receber aqui a Meire Volpe, que por acaso é mãe da Cris. Por acaso é mãe da Cris. E veio aqui contar um pouco da história dela no esporte, a jornada dela no esporte. Isso aí, seja bem-vinda, Meire Volpe. Tão bonitinho, né? Falar assim. Nunca chamei você de Meire. De Meire, né? Não chamar de mãe. É, família chama de Meire, menos ela, né? Mas chama de mãe, né? Mãe, obrigada, muito boa noite. Estou muito feliz de poder estar aqui, contribuir um pouquinho com o esporte que vocês fazem tão bem, né? E a gente já há muito tempo queria escutar suas histórias de dentro do esporte, como você começou, como é que você virou de uma praticante para uma atleta, e a gente queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso. Veio depois de um acontecimento não tão legal, ruim na tua vida, né? Hoje eu já não penso mais dessa forma, ruim, né? Foi um problema de saúde que eu tive um câncer, e eu brinco assim, que Deus puxou, o meu carro estava muito veloz, ele puxou o meu breque de mão e deu ré no meu carro. Aliás, primeiro ele deu ré e depois ele puxou o breque de mão, porque eu acho que esse foi a grande virada, né? A vida sempre muito atribulada, sempre cumprindo com os meus deveres profissionais, mas foi uma graça muito grande eu poder parar e olhar para mim, né? E dessa forma foi uma mudança para mim, para minha família, né? E que foram os meus maiores apoiadores, além de amigos, e Deus, para poder reverter tudo isso. E então, graças a um câncer que foi muito forte e que não tinha boas perspectivas de eu poder voltar a andar, eu fiquei 1 ano e quase 2 anos, 1 ano e 8 meses sem andar, e com fisioterapia, mas só fui conseguir bem depois, que aconteceu em 2017. Então, eu só fui começar a dar os primeiros passos em 2018. Ou seja, eu nasci de novo, né? Nossa. E aí, né, mãe, as pessoas sabem, né, a gente pratica o triatlon, vários esportes, e as pessoas costumam falar que admiram a nossa relação como mãe e filha, estarmos juntas. E eu acho que além dessa relação mãe e filha, a gente tem essa relação com o esporte, né? Que você sempre brinca até que você me levava pra natação e hoje eu levo você pra natação, né? Pros esportes. Que eu até tentei enfiar ela na corrida, gente, mas não deu certo. Ela não gosta de correr, não. Não foi a praia dela. Não foi muito a sua vibe. Mas aí, né, conta um pouquinho pra eles como que foi. Porque você teve esse período da doença, de se recuperar da doença. E aí de recomeçar a vida mesmo, né? Porque você parou de trabalhar e aí você foi se reconectar com você mesmo, né? Como que o esporte te ajudou a isso? Ou te deu mais trabalho para fazer isso? Não, então, eu fiquei me recuperando quando foi que eu estava um pouquinho melhor, veio a pandemia. Então, nada aconteceu nesse período. E a Cris sempre fazendo alguma coisa ou tentando, né, fazer atividade mesmo na pandemia. Sempre tentando. A pandemia era mais difícil. Mas aí, quando foi em 2021, ela virou para mim e falou assim: mãe, você não está fazendo nada, né? Eu praticava yoga, mas com a doença já não dava mais. Estava recomeçando, mas era uma coisa muito difícil. O meu corpo não apresentava muitas... Eu não tinha força muscular, mesmo fazendo um pouquinho de musculação, mas não rolava. E aí a Cris falou assim: olha, eu estou nadando, você não quer ir lá fazer uma aula experimental no clube, né? Eu falei, sei lá. Eu falei, mas eu
eu acho que eu sei nadar, né? Eu vou lá para fazer o quê? Ah, mas ele não é tão impactante. Tá bom, eu fui. Ela já nadava no Brasil Futebol Clube. O professor lá é o Tiago Farias, ele é um professor para atleta, de atleta. Uma escolinha de natação. Não é. Não, é treino, né? Uhum. E eu comecei. E eu comecei de que forma? A piscina tem 25 metros. Eu andava meia piscina, a outra metade eu batia os bracinhos. Voltava andando, batia os bracinhos. E assim foi um período, né? E hoje você nadou quanto? Hoje, 1.800. Nossa, hein? Arrasou. Muito legal, né? Hoje. Arrasou. Hoje, Hoje, né? A média é essa. Às vezes ele Ela me fala força. assim, hoje eu só nadei 1.800. Ela falou pra mim. Às vezes Achando fica pouco, 2.000. achando um treino fofo, né? Para quem, Treina fofo. pra quem É. caminhava e batia os braços, porque não era uma natação, né? Uhum. E dentro da minha limitação, porque como eu tive o câncer, eu tenho... Que foi aonde? Foi na cervical, aqui bem pertinho, entre a C2 e a C5, ou seja, bem... Limitando tudo que é movimento. Tudo. Então, a natação ampliou, né? Facilitou a minha amplitude dos braços, as pernas, até porque eu tenho pouca sensibilidade no corpo, principalmente do peito para baixo. E a natação me trouxe essa nova vida. Quando eu comecei, era verão ainda. Olha, a gente ia todos os dias, na chuva, no frio, com a piscina com o aparelho meio ruim lá, meio água fria. Eu nunca desistia. Primeiro, assim, eu estava feliz. Eu estava vendo o resultado. A Cris estava comigo. E era uma companhia. E ela me incentivava. Às vezes eu falava, estou cansada. Ela falou, não, levanta e vai. E o Tiago, gente, ele acredita. Não é porque ele é profissional de alta performance que ele não valoriza as pessoas. Ele não tem esse olhar para as pessoas. Ele te recebeu como se fosse uma atleta das que ele como costuma qualquer treinar. atleta, E aí, então, foi em 2021 que eu comecei. Quando chegou 2022, ele virou para mim e para ela e falou assim, olha, vai ter a prova de águas abertas. Eu nem entendia direito o que era isso. É o Campeonato Santista de Águas Abertas. Eu falei, e você vai nadar no mar? Eu falei, oi? Eu? Ele falou assim, senhora. E ele fala firme, não é? Não é uma pergunta, é um uma aviso. afirmação, E ele fala firme. Eu falei, Tiago, tá brincando? Ele falou, não tô não. Você consegue. Nesse momento, desculpa te interromper, nesse momento você já estava nadando, assim, esses 1.500? Não. Eu tava chegando lá. Ele ia me treinar para isso, Sim. porque eu não chegava a 1.500, né? Mas você já estava com uma natação mais de volume. Já, só que dentro de uma velocidade média, pequena, em termos de tempo, né? E aí, quando ele falou, você vai, eu falei, filha, pelo amor de Deus, como é que eu vou nadar no mar? Você vai ter que me levar primeiro para um teste lá. E ela me levou, ela falou, vamos até o farol ali do Canal 6. Foi com o Ney, né? Foi com o Ney. O Neyzinho foi com a gente. Eu falei, só mais leve um homem, porque sei lá o que pode acontecer comigo. E eu fui e voltei com eles, né? E daí, sim, eu falei, tá bom, eu vou nadar. E chegou o dia da bendita prova lá, que eu tô ali, eu olho 4 boias numa distância gigante. Eu falei, E aí eu falei, tá bom, mas eu vou. Eu tô preparada, eu tô nadando 1.500, só que no meu tempo. E a Cris falou, mãe, calma que eu vou com você. Não precisa temer por isso. Uhum. E ela foi essa prova todinha ao meu lado. E foi maravilhoso, porque eu levei 1h20, quase 25 minutos. Eu não fui a primeira a chegar, mas eu fui a última a chegar. Eu Foi entrevistada. Eu tava lá, foi uma das chegadas mais emocionantes que eu já vi. Eles colocaram até música. Todo mundo aplaudindo, todo mundo. Música, né? Foi muito bonito. Foi muito legal. Lindo. E aí, eu assim, o que a gente ganha com isso no esporte, né, Lu? A gente aprende a ser perseverante, a gente aprende a falar, olha,
você consegue. Enquanto eu nadava, eu cantava, eu rezava, eu agradecia. Eu não pensava em nada. Mas eu estava lá, me superando. Num outro momento da minha vida, com uma outra idade, né? Que não jovem. E eu estava. E o Thiago estava lá me esperando, como todo mundo que estava lá e toda a minha família. Então, o que mais eu podia querer de tudo que a gente vive? Então, esporte é muito importante na vida de qualquer pessoa, com ou sem deficiência. Com certeza, mas eu quero saber um pouco antes, voltar um pouquinho nesse assim, a tua percepção, quando você saiu da cirurgia, toda a dificuldade, né, de recuperação, você começou a fazer fisioterapia, então você já começa aí num movimento que não é o esporte, mas já é você começando a movimentar teu corpo para conseguir entender essa nova condição. E aí o meio aquático, ele costuma ser favorável, né, para todos nós, né, e principalmente para quem tem esse tipo de lesão. Como é que você sentia a dificuldade do condicionamento físico, mas você já imediatamente começou a se sentir bem com a natação, com esse exercício? Ele estava te fazendo bem na tua recuperação? Você sentiu as diferenças logo que você começou a nadar? Como que foi? Sim, senti. Veja, eu tinha mais energia, eu tinha mais equilíbrio, né? Porque eu tenho uma questão de equilíbrio corporal e de força, pouca força. Mas tudo isso melhorou muito, principalmente para eu poder andar e ter força na minha musculatura, porque eu fiquei inerte por muito tempo. Então, a água, por não ser... Tem impacto? Por não ter impacto, me facilitou muito a agilidade. A corrida, se você fala, você quer caminhar, eu caminho, mas é muito mais difícil. Ia judiar muito de você. É muito mais difícil hoje o passo. Eu posso até cair. E na água, não. Né? E a cervical não te incomodava na respiração? Porque não, foi bem ali, né? Não me incomodava, mas o Thiago também, por exemplo, eu queria dar virada na piscina. Ele falou, você não vai dar virada na Ele piscina. Adaptou a sua necessidade. Legal. Para eu não ter que forçar a cervical. Não tem nenhuma questão, mas é sempre mais um agravante, né? Então, isso E aí você fez esses 3... Desculpa, viu, Cris? Você não, sabe a história inteira, então, gente, eu que vou fazer as perguntas, né? Vai. Aí você começou esse treinamento para ir para o mar e teve a coragem de ir com o Ney, com a Cris, né? Fazer esse teste no mar, mas assim, aí você já sabia que era aquela distância que você costumava fazer na piscina. Mas com o mar, você tinha alguma questão de medo, assim? Porque eu sou uma pessoa... Te pergunto isso porque eu sou uma pessoa que tem um problema com o mar. Então, já é uma coisa que eu quero saber, né? Eu nunca tive medo do mar. Eu não vou contar detalhes, mas a primeira vez que eu me aventurei, eu nem nadava nada, e a Cristina nadava com os amigos. É muito e a gente boa. foi acompanhada por um colega com caiaque, foi todo mundo, a galera toda que nadava, que fazia. E eu falei, eu vou também. 2015. Isso, eu vou também. E fui. No meio do caminho, imagina, eu não tinha fôlego, eu não tinha força. Mas eu vou. Quando chegou no meio do caminho, eu comecei a ficar com medo. Porque eu falei, tá Acho fundo. Acho que eu fui muito, né? Tá fundo. E aí eu comecei a cansar, e aí eu comecei a boiar. E aí eu falava, e agora? Agora eu vou voltar boiando, porque não consigo mais. Apesar que tinha o caiaque lá, mas a galera já estava lá longe e eu ainda nada. Daqui a pouco eu olho pro lado, quem eu vejo? O salva-vidas. E fui, então, resgatada por E aí, daqui a pouco, eu estou lá no farol. E aí, eu só escuto alguém falando: a sua mãe tá na prancha do salva-vidas. Isso aí, aqui em Santos? Sim, ali no farol do Canal 6. E aí, eu olhei e minha mãe tava sendo rebocada pelo salva-vidas na prancha com o cara. E aí, foi a história do ano, assim. Foi o meu engraçado. Meme, tá pra Eterno. eternidade. Mas, então, eu não tinha medo, mas eu não tinha energia, não tinha fôlego, não tinha nada. Quando eu fui nadar, eu tinha fôlego. Tinha já treinamento, né? E fui. Lógico, a primeira vez, eu estava acompanhada dela. E olha que legal, os amigos, os parceiros e todos os amigos dela acabaram sendo meus amigos também. Na segunda prova, foi a Carla, que me acompanhou por um período. E a Sara. Na outra, Sara,
que... São meninas que nadam com a gente lá no... E são profissionais, né? atletas profissionais. Só que uma falava assim, fica tranquila que eu tô junto. A Carla me pegou no meio da prova. Tô aqui. E Não, e até teve a última, foi o Thiago, né? Isso, mas a última foi que ele me falou assim, pois agora você vai fazer a travessia... Não, a gente fez a Sua Mar, mas a Sua Mar deu tudo certo. Você demorou. Não, é verdade. Não, ela fez a Sua Mar também, que a Sua Mar é aquela prova que você sai ali qual é aquela Pouca praia? farinha? Nossa, você fez essa prova? Ela fez Fiz. a Sua Mar. Fez ano retrasado. Esse ano passado ela não quis fazer. Mas ela fez de nadadeira. Não, e todo mundo podia. fala que essa prova é dificílima. Que a gente porque você sai pega do o canal, Guarujá, né? Você passa pega o ali canal de Santos você e pega chega a em Santos. correnteza Ela toda fez ali do sozinha. canal. É muito Eu difícil. fiz. E ela fez Todo mundo sozinha, fala. Essa eu fiz sozinha. Não, mas aí até que teve a questão lá da última etapa que a gente fez no sim, campeonato, é né? verdade. Que foi só contextualizar e aí você conta a sua experiência, né? Foi uma prova que aí você já fez sozinha, né? Fiz. Que eu nadei, eu competi. E o mar tava muito mexido. O mar tava muito mexido e tava aquela corrente bizarra. Então, mas você vê, eu não tinha medo. É, Eu ia, você ia porque eu numa já boa. tinha nadado algumas vezes, já tinha dado ok, sempre a última a chegar, mas feliz, né? E aí eu falei, tá bom, é mais uma, né? O mar tava mais mexido, sim, porém... Só que aí começou a demorar muito, né? Porque realmente todo mundo demorou, foi uma prova normal, assim, em tempo. E aí acabou que a minha mãe demorou mais que o normal. E aí até o Thiago acabou entrando no mar pra ajudar você a sair, né? Eu não... Porque não tava eu não saindo saía do do lugar. patinava, É. saindo, e de repente, mas eu tava cansando, aí e daqui a pouco só vejo o Thiago. A Cristina falou, vou entrar. Ele disse, não, Não, deixa ele que eu falou, vou. eu vou. E assim, o Thiago pra nadar, minha querida, é só assim por um milagre. Porque ele nadou tanto na vida dele que ele não nada de jeito nenhum. Aí eu lembro que eu falei, Thiago, eu tava desesperada já, porque já fazia tempo. O pessoal tava desmontando o pórtico lá da prova. E eu, gente, calma, minha mãe não chegou já desesperada. E aí eu cheguei e falei, Thiago, pelo amor de Deus, estão tirando tudo, estão tirando o pórtico, minha mãe tá lá, vai lá ajudar ela. Porque aí a galera começou a se espalhar, os caiaques começaram a se espalhar e minha mãe foi sobrando. E eu falei, eu vou entrar. Ele falou, não, eu vou. E aí foi que tudo aconteceu, enfim, ele foi com você, Mas né? é aí a importância de um profissional, de um técnico, de uma pessoa que tem sensibilidade, né? E de um professor, né? Eu sou da educação, então olha que importância. Ele chegou do meu lado, deu uma acalmada, ele falou, calma, vamos descansar juntos. Descansa, você consegue. E agora vai, não para mais, eu tô aqui. Se cansar um pouquinho, para, mas vai. E ele tem um potencial de voz, gente, que não precisa de megafone. Mas, assim, ele é um profissional, ele é um professor que pega na alma da gente, que eu tive muito mais força e cheguei ao final da prova, né? Foi, assim, foi o grande desafio e emocionante. Eu não tive medo, mas me mostra, assim, que eu sou capaz. Que qualquer um é capaz, desde que acredite e que tenha alguém que te passe mais confiança ainda, Sim, né? com certeza. E você falou antes das meninas que te acompanharam, né? Lógico, a Cris foi, mas isso que a gente falou do Ney, que é um amigo nosso que acompanha sempre que a gente precisa. As meninas durante a prova, isso é uma coisa que, assim, me encanta demais, esse tipo de doação no esporte. Como a gente viu agora, né? Vamos dar um exemplo agora nos profissionais, no Ironman, né? O Igor fechando a roupa, né? Que tava ruim, tava com dificuldade ali com a roupa de borracha. Então, assim, quando você no esporte se doa para o outro, assim, para mim brilha os olhos. Não teve a Fernanda Keller que ficou acompanhando? Sim, também. No final, chegando no final. ela foi para os últimos, essas coisas são incríveis. colocados. Mas, assim, e o Thiago foi porque ele já tinha essa visão também, né, Meire? Ele já era um cara que já tinha visto você com outros olhos. E você sabe que na minha Sim. primeira inscrição, minha primeira vez que eu fiz a inscrição, a CEMES questionou o Thiago. Ela falou assim, e eles falaram assim, mas ela é PCD. Ele falou, ela é minha aluna, eu sei do que ela é capaz. E ponto. Então, assim, se tem alguém que está validando, que confia em você e que fala você vai e você consegue, e brigar por você, eles, assim, ele falou, eu sei o que eu estou fazendo. E ele era um profissional que trabalha até na prefeitura, então... Mas, Meire, aí depois dessa prova, o que aconteceu? Me conta.
Então, nessa Polêmica. última... Vamos, momento Foi polêmica. assim, eu fui... Como ela falou, eles tiraram o pórtico, ela teve que questionar lá. Eu chiliquei na praia. O Thiago também ficou bastante incomodado, mas eu não percebi muitas coisas. E quando saí, eu vi que já estava tudo disperso. Aí ela me contou. E aí abriu uma brecha, assim, né? Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu e muitas pessoas, tem milhares de pessoas com deficiência. Durante a minha reabilitação no Luci Montoro, em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer a senadora Mara Gabrilli. E ela, assim, ela tem uma história maravilhosa, ela luta por essas questões que são primordiais, né? Hoje, cada vez mais, nós temos a mobilidade para PCD. Eu andei muito de cadeira de roda. Nesta cidade é insustentável, porque não tem mobilidade para cadeirante. Eu falo isso com conhecimento de causa, né? E ela luta bravamente. Aí eu falei, olha, Cris, será que a gente consegue conversar com alguém para que a gente possa ser visto, porque não era só eu a PCD. A Morgana é PCD, sim, se trata no mesmo hospital que eu em São Paulo. Tinha, acho que 1 ou 2 homens PCDs. Uhum. E que a gente nada de igual para igual. Eu fui lá para viver uma história. Você se superar, para né? me superar. Não quero competir com ninguém, ganhar de ninguém. Eu quero ganhar de mim mesma. Eu quero me superar. Não, é que eu acho que antes de você... Eu tô entendendo onde você vai chegar, mas eu quero dizer que antes de você ir buscar o seu direito ali, que vocês estavam confabulando entre as pessoas PCDs, mas a gente teve um certo boicote ali no campeonato, né? Sim, Aí só para contextualizar, que como ela acabou demorando para terminar a prova, entrou essa questão, porque tinha que esperar o último a chegar para premiar, e tava todo mundo desesperado ali para fazer logo e terminar. E aí veio aquele novo regulamento no meio da competição, né? São 4 etapas, e na terceira etapa eles mudaram o regulamento. Eles mudaram. Em algum momento, eu não lembro se foi alguma resposta da prefeitura, porque eu lembro que na época que isso aconteceu, o Se Liga Nelas falou a respeito disso, a gente gravou com você, né, para falar, para tentar reivindicar que voltassem atrás nessa determinação. E em algum momento alguém falou que era pela segurança dos participantes, que depois que você fica exposto no mar, né, por 1h30... Antes a gente não tinha um tempo de final... Um tempo de corte, corte, e aí eles adicionaram, só que eles adicionaram um tempo que a minha mãe não consegue fazer. Porque se eles ainda colocassem um tempo, visto o que ela faz... Bravio é mais difícil, né? Eles estavam colocando isso como uma medida de segurança. Sim. O que eu até entendo. Eu total. acho que realmente, a já prefeitura aconteceram provas que a gente teve problemas. Né? A prefeitura tem que cuidar disso, importante cuidar disso, mas a nossa reivindicação naquele momento, hoje, amanhã e sempre, vai ser que todo e qualquer campeonato, como todo e qualquer... prova que você tenha de iniciativa privada, então se eu vou fazer amanhã um campeonato, como já fizemos no passado, tem a categoria PCD. Então, a prefeitura tinha que incluir a categoria PCD com uma distância menor, com um tempo de corte, com alguma adaptação que fosse necessária para que o PCD pudesse participar. É como eles têm o Kids, né? O Kids é uma distância menor, da as crianças forma fazem. Como foi feito, ele tira a possibilidade do PCD fazer a prova. E assim, me deixou de brilhar, assim, sabe? Sim, não é muito não triste me encanta isso. tanto mais. Eu já faço, eu sei nadar, se eu quiser nadar no mar, eu nado. Nós moramos numa cidade esportiva, né? Uma cidade que valoriza o esporte. Nós temos pouco mais de 415 mil habitantes. Valoriza-se o triatlon, valoriza-se a corrida de rua, valoriza-se as águas abertas. E por que não? Na corrida de rua, você vê PCD. Sim. Não é? No Ironman Ironman, PCD. Não é? E com toda a estrutura pra ele, Sim. né? Ele saiu da água, ele não tinha uma perna. O cara foi com a perna, ele colocou a perna nele, né? A mecânica, ele correu, chegou no mar, tirou e ele entrou com uma pessoa ali disponível pra ele. E o cara fez o Ironman. Então, E melhor que muita gente, porque ele chegou ainda bem, né?
Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de um olhar um pouco mais atento para essa questão. Não que eu não faça novamente. Eu me arrisco a fazer novamente no tempo que está determinado. Mas eu gostaria muito de ver a minha categoria PCD, né? E que eu acho que nós não temos deficiência, nós temos uma coisa diferente, né? Mas eu utilizo dessa prerrogativa para lutar pelo que é devido para mim e para todas as pessoas que possam também vir a querer fazer um esporte. E né, a natação, que foi o que me deu vida, que me deu mais luz. Sim, mas não só a natação, eu acho que, como a gente vê, olha, no Troféu Brasil, a Rose fez com agora esqueci, me fugiu o nome dele, mas que ele é cego, então você imagina a dificuldade dele cego nadar. E a Rose fez do lado dele mais de uma vez. Na parte da corrida, tem um projeto Impresso Minhas Pernas, que está aqui já em Santos há muito tempo. Então, assim, é um olhar para esse público que quer participar, que quer fazer esporte. Então, a prefeitura tem, como na prova né, do particular, a prefeitura tem sim que disponibilizar vagas adaptadas para o PCD. Eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse alguma coisa assim, se esse podcast, que eu tenho certeza, Se Liga Nelas, né, tá bombando e muita gente vai estar sabendo disso e pode colaborar para que isso aconteça e seja visto e a gente possa também ser valorizado não só como pessoa, mas como um ser que tem dificuldades, porém consegue fazer o que pode. E como você se enxerga, assim, no sentido de... Antes você tinha uma vida sem nenhuma dificuldade, enfim, a vida como a maioria das pessoas vivem, né? E hoje você tem essa necessidade especial, tem algumas questões. Como você se sente, assim, uma transformação na sua vida? Como que você se enxerga hoje? Você consegue olhar, porque... Eu fico pensando, né? Você tem essa questão da sua mão, do seu equilíbrio... E são coisas que dificultam um pouco a vida, querendo ou não. E tem muita gente que se abala, né? Às vezes por um período. E não que você também não tenha se abalado, porque com certeza foi uma coisa difícil. Mas você se adaptou e conseguiu retomar, né, a sua vida em um novo formato. Como que você enxerga a Rose de antes com a Rose de hoje, nesse sentido, não só do esporte? A Rose e a Meire são pessoas diferentes, porém verdade. Única. É uma coisa só. A Rose. Porque a Rosimeire. A Rosimeire, ela foi reconstruída, né? Antes, eu valorizava... Eu trabalhava full time e fui praticar yoga e me formei para poder ganhar um espaço, um respiro. Mas não foi suficiente, porque a minha vida já era muito atropelada, mesmo praticando. E a doença vem como marco, né? O câncer vem como marco para trazer uma vida diferente, um olhar diferente. E também porque eu tenho uma família muito presente. Somos em 4 mulheres e a união dessa família, sempre voltada para fé e para coragem da luta, é que me fizeram estar aqui novamente, né? E acreditar. Além da relação das pessoas, né? Que, junto com elas, faziam a rede de apoio para que eu seguisse firme. A minha grande mudança foi quando eu fiz 51 anos, e eu lembro que eu achei tão legal que eu falei, puxa, 51? A cachaça 51. E vou contar só uma coisinha rápida. Eu tinha a minha senha, eu sempre colocava, eu não amo ninguém. A Cristina falava assim, pelo amor de Deus, que senha horrorosa. Aí, quando eu fiz 51, eu falava assim, vou mudar. Eu coloquei, amo a vida 51. Pimba, foi aí que a coisa virou. Falar assim, você ama? Então prova que você ama. E aí foi que tudo aconteceu. Então, hoje, eu sou uma pessoa bem mais feliz, mais leve. Lógico, tem a minha personalidade, meu jeito de ser,
Mas eu tenho um olhar diferente. Eu acredito em coisas que me façam bem, né? Acordar e ir nadar é muito prazeroso, mesmo no frio. Quando eu não consigo ir, não, é impossível, eu falo, ai, caramba. E olha, só para você saber, o Thiago agora me enfiou numa outra prova que eu não sabia, fiquei sabendo essa semana, que eu nunca fiz, que é nadar numa piscina 100 metros. Eu falava assim, mas o meu tempo, quero saber. Hoje ele... Mais uma vez, ele só notificou que ela vai participar da competição no Tumiaru. E vou. E aí hoje estava me treinando para o tempo. Vamos lá. Ensinando a pular na piscina. Porque eu não faço isso. Então, assim, é mais um desafio e aprendizado. E a vida não são desafios? Sim, o tempo todo. Diariamente, independente se você é PCD, se não é. Então, é isso. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para acolher, a gente está aqui para receber carinho e está aqui para poder viver a vida, né? Eu acho que muita gente passa pelo que você passou e às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho antes e depois, eu vou mudar minha vida e tal. E muita gente não muda, né? A gente vê Se a gente for esperar a aposentadoria, minha amiga, esqueça. A pessoa continua vivendo aquela vida, né? Eu acho que realmente vocês têm uma família muito especial e que dá gosto de ver esse suporte que vocês dão uma para outra. Muito legal. E eu enxergo que, lógico, a gente tem a nossa energia, né? Nossa família, a gente tem essa bagunça organizada que a gente se entende, mas eu enxergo muito que eu, pelo menos, assim, quando minha mãe passou por isso, foi 2017, quase 10 anos, eu tinha 20 e poucos anos. Então, assim, foi uma coisa que foi um baque muito grande lá em casa. Na verdade, foi um baque, mas a gente não sabia direito o que aconteceria, né? A gente tinha noção que era uma coisa terrível, mas assim, ninguém sabe o que vai acontecer só vivendo uma parte dessa, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas eu aprendi, pelo menos, assim, e sinto que minha mãe também, minha avó, minha tia, ressignificar isso, porque foram tantos momentos difíceis que até falam, nossa, como que você passou por isso? Como você foi tão forte? A gente não tinha outra opção. A gente tava com ela no hospital, ela tava internada, ela tava no TI, um dia ela ia, ou ela vai ficar muito bem ou ela vai morrer. Aí no outro dia, não sei se essa noite passa. Então, assim, foram vários momentos que eu lembro, eu já falei pra minha mãe que teve momentos que eu falei, minha mãe vai morrer. Eu tava em casa com a minha avó, com a minha tia comendo pizza, que a gente tentava pequenos momentos felizes. Eu falava, vou perder minha mãe vai morrer. Nada vai ser pior que isso na minha vida. Então, assim, eu lembro nitidamente desse dia. Então, e eu lembro muito de visitá-la na UTI, ver aquelas pessoas, assim, entubadas e sem falar. E pessoas que você fala, cara, essa pessoa não vai voltar mais. E aí eu lembro de... lógico, a gente reclama da vida, né? Fica, ai, que saco, ai, não sei o quê, tô trabalhando. Mas eu falo... quando eu me recolho, né? E penso, eu falo... Tem tanta gente ali querendo viver e a gente desperdiçando. Não que você vai viver sem pensar nos perigos, insanamente. Mas você vai viver de verdade. Lógico, é difícil você ficar monja sem reclamar, sem pensar nos problemas. Não. Mas quando eu paro pra pensar, eu lembro da gente ter que ir no hospital e passar por tudo aquilo. E você vê umas pessoas e fala, meu Deus. E eu reclamo da minha vida. Eu acordo todo dia, eu faço o que eu quero, eu tenho tudo. E a gente reclama de nadar, e a gente reclama de correr, a gente reclama... Então, a gente reclama, mas a gente reclama com uma consciência de que, cara... Que é maravilhoso, que bênção é a vida, né? Então, eu acho que lógico, ninguém quer passar por doença. Você passaria por tudo de novo? Se tivesse que passar, sim, mas se pudesse, não, né? Mas nada é por acaso, né? Se a gente teve que passar por isso... E olha hoje, tanto a pandemia, né? Eu falo com a minha mãe, ela teve essa doença, a gente viveu a pandemia... E graças a isso, a gente almoça todo dia junto. A gente tem um tempo de qualidade que provavelmente, se não tivesse tido nada disso, eu ia morar em São Paulo, ela ia morar aqui. Ia ser um caos, a gente... como era. Eu ia chegar, bom dia, boa noite. E assim, infelizmente, né? A vida é assim, né? A gente ainda tem isso com algumas pessoas. Mas eu acho que foi um aprendizado pra gente olhar a vida dessa forma. E aí eu acho que agora a gente lutar mesmo por essas questões que... assumir o PCD, né? Porque eu acho que tem muita gente que pode... No que você tá falando hoje pra gente, a gente realmente trouxe você pensando nisso. Mais do que uma história bonita de superação, uma família feliz, é você mostrar que você é uma pessoa que tem uma deficiência e você pode fazer, você é capaz. Então, por que não a gente não tentar, com a sua história, abrir mais portas pra essas pessoas e achar caminhos que incluam a todos, né? Essas portas têm que ser abertas, elas já demoraram
para ser abertas. Sim. Elas têm que... Uma sociedade mais inclusiva, né? Desde sim. uma calçada que você consegue empurrar uma ela cadeira de comentou roda. ela comentou da calçada agora, né? Só para fazer esse parênteses, porque é uma coisa que está me incomodando muito, essa história da ciclovia, que corre, não corre, é para quem pedala, não pode correr ali. Eu também acho que não tem que correr na ciclovia. Eu corro no mosaico português, que é terrível. Mas, assim, agora a gente está vendo os políticos se movimentarem na cidade, né? Tem uma vertente dos corredores que querem correr na ciclovia. Tem os ciclistas virou uma guerra, né? Infelizmente, virou uma guerra. E ninguém dá uma solução concreta. E eu vejo os políticos se movimentando a respeito disso, e eu tenho mandado mensagem para eles e tenho tentado dar sugestão. Gente, não vamos falar de corredor. A calçada é ruim para o corredor, vamos falar da mobilidade. Como é que alguém com uma muleta, com uma cadeira de rodas, como é que alguém com problema de mobilidade consegue andar naquela avenida da praia, aquela calçada da praia, com aquele mosaico português que é tudo arrebentado? Por melhor cadeira de roda que você e a gente tenha, vê cadeira de roda na ciclovia. Assim, eu tinha dores, e aí ficava ruim. Imagina aquele negócio tremendo, horroroso. As pessoas andam com cadeira de roda na ciclovia, eu já vi várias vezes. Porque é o único jeito deles, coitado, andarem. E aí a gente chega nesse mesmo ponto do Águas Abertas. A primeira decisão mais fácil é proibir. Vamos proibir. Proibir, aí agora a gente tem que fazer um escarcéu para arranjar uma alternativa. Um ano depois, porque eu nadei a primeira em 2022, depois eu nadei em 2020. É que eles não chamam de proibir, né? Criaram uma dificuldade. Criaram uma dificuldade no momento que você atrapalhou, então, entendeu? Assim, poxa... Né? Mas é isso, eu acho que são desafios, cada dia a gente sobe mais um degrau e vai se reinventando e vai conseguindo, assim, quem sabe com mais essa fala, a gente consiga mais um espacinho, mais né? espacinhos para muitas pessoas, né, que estão por aí. É isso aí. E que vêm por aí também. Mãe, muito obrigada, então, pelo seu depoimento. Eu acho que esse espaço aqui, mais do que você ser minha mãe, você fazer parte do nosso projeto, que você tá em toda, sabe de tudo em primeira mão, é a gente tentar fazer com que o que aconteceu com você volte a ser falado, tanto a mobilização que a gente tá fazendo pela ciclovia, a gente consiga fazer, de certa forma, ali pro esporte, pra natação, né? Porque a gente fez bastante, né? Mas a gente deu uma cansada, né? Porque não rolou muita diferença. Mas eu acho que é isso, mãe. Muito obrigada por estar aqui. E vamos soltar a voz aí pra galera voltar a nadar. E vamos mostrar agora na competição que você vai fazer. Como é que você foi? Nós vamos postar. No Se Liga Nelas, é isso. Você estará no Se Liga Nelas, eu quero ver. E vai mostrar pra gente como que é. Muito obrigada, Mary. E continue essa entusiasta do esporte que a gente vê lá nas corridas, né? Tá sempre torcendo pela gente, sempre gritando por todo mundo. Contem comigo, porque eu grito é de família, né? Agora a gente tem 2 sininhos, mãe. 2, então. Agora, eu já usei bastante em Brasília, estarei novamente em São Paulo, São Paulo. Né? Então, 2, um em cada mão, não é? Eu que agradeço, gente, que o Se Liga Nelas, continue aí firme, forte, que tenha muito, muito sucesso, né? Trazendo coisas importantes para serem faladas, gostosas, né? E leves também, porém, com toda a necessidade de mostrar que juntas e unidas, desculpa, eu vou falar, nós mulheres podemos muita coisa, então, não é? Obrigada, Lu, obrigada, Cris, minha filha, E obrigada a vocês que assistiram o nosso podcast, nosso videocast até agora. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e mandar para todo mundo, porque nós precisamos dessa colaboração de vocês. É isso aí. Mais uma vez agradecendo nossos colaboradores Sub8, Movimento a Baixada e Mobility Recovery. Muito obrigada, galera. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.